Hoje a gente vai mergulhar na história do ônibus espacial Challenger, uma missão que tinha tudo para ser um marco, para levar a exploração espacial para um novo nível, mas que acabou se tornando uma tragédia que chocou o mundo inteiro. Vamos entender exatamente o que aconteceu. Eu toco o futuro. Eu ensino. Essa era a frase de Krista McAuliffe, a professora que foi escolhida entre mais de 11 mil candidatos para ser a primeira cidadã comum a ir para o espaço. A missão dela, que fazia parte do projeto Professor no Espaço, era simples e poderosa: reacender o interesse das pessoas pela ciência e literalmente levar a sala de aula até a fronteira final. Só que em apenas 73 segundos, esse sonho virou fumaça. A promessa se transformou num desastre bem na frente de milhões de pessoas, incluindo incontáveis crianças que estavam assistindo ao vivo nas escolas. E a pergunta que ecoa desde aquele dia é uma só: como isso pôde acontecer? Olha, no papel, a missão STS-51L tinha objetivos bem técnicos. Colocar um satélite em órbita, observar o cometa Halley. Mas, na verdade, para o mundo todo, a história era outra. Era o voo da professora, um evento que transformou a exploração espacial em algo muito mais pessoal, algo que inspirava todo mundo. E antes da gente entrar nos detalhes técnicos, é fundamental a gente lembrar que essa é, acima de tudo, uma história sobre pessoas. 7 indivíduos, cada um no auge da sua carreira, que estavam a bordo da Challenger naquele dia. Essa tripulação era um retrato do futuro, sabe? Liderada pelo comandante Dick Scobie e o piloto Michael Smith. Tinham as especialistas de missão Judith Resnick, a segunda mulher americana a ir para o espaço, Ellison Onizuka, o primeiro ásio-americano, e Ronald McNair, um físico com PhD e o segundo afro-americano a voar. E completando o time, os especialistas de carga, o engenheiro Gregory Jarvis e, claro, a professora Krista McAuliffe. Juntos, eles eram a cara de uma nova era espacial, uma era que prometia ser mais inclusiva e acessível para todo mundo. A investigação revelou uma coisa assustadora. A causa do desastre não estava em algum sistema super complexo ou desconhecido. Não, estava numa pecinha minúscula e, o que é pior, numa falha que já era conhecida, escondida lá no fundo dos gigantescos foguetes de combustível sólido do ônibus espacial. A gente está falando dos anéis de vedação, os famosos O-rings. Pensa neles como se fossem juntas de borrachas gigantes e super resistentes. A função deles era absolutamente vital: segurar a pressão e o calor absurdos de mais de 3.000 graus Celsius que eram gerados dentro dos foguetes. Eles tinham que impedir que esses gases super quentes escapassem pelas emendas entre os segmentos do foguete. E aqui a gente vê o problema de design acontecendo passo a passo. Primeiro, a pressão da ignição é tão forte que faz a carcaça de aço do foguete inchar um pouquinho. Essa deformação força as partes de metal da junta a se afastarem, como a gente vê no passo 2. Nisso, uma frestinha se abre. E para que tudo desse certo, o O-ring precisava se expandir e fechar essa fresta em milissegundos. Tudo dependia da elasticidade da borracha. E é aqui que o frio entra na história e vira o grande vilão. Em temperaturas normais, a borracha dos O-rings era elástica, respondia rápido e fazia o seu trabalho. Mas no frio, a coisa mudava completamente. A borracha ficava dura, quebradiça, perdia a capacidade de resposta. Em vez de se expandir e vedar a junta, ela ficava rígida tempo demais, o que permitia que um jato de gás incandescente escapasse. E aqui vem a parte mais alarmante. O problema do O-ring não era segredo. A NASA já sabia dos danos há anos. Eles viam sinais de erosão depois de quase todos os voos. Mas, como o ônibus espacial sempre voltava em segurança, aquilo que era inaceitável começou a parecer normal. Essa falha, que era um desvio claro das regras de segurança, acabou virando parte do processo. É um fenômeno perigosíssimo que a socióloga Diane Vaughan mais tarde batizou de normalização do desvio. Isso tudo nos leva para o drama que aconteceu na noite anterior ao lançamento, o momento em que os avisos muito claros dos engenheiros bateram de frente com a pressão da gerência para lançar de qualquer jeito e cumprir o cronograma. Imagina a cena. Uma onda de frio que não se via há anos atinge a Flórida, com previsão de temperaturas congelantes na hora do lançamento. Para os engenheiros da Morton Throttle, a empresa que fabricava os foguetes, isso foi um alerta ensurdecedor. Eles sabiam o que o frio fazia com os O-rings e, na mesma hora, convocaram uma teleconferência de emergência. A recomendação inicial dos engenheiros foi direta e reta: não lancem. A reação da NASA foi de irritação, de incredulidade.
Essa frase de um gerente da NASA mostra bem a frustração e a pressão que eles estavam sentindo. O calendário de lançamentos daquele ano era super agressivo e mais um adiamento era visto como um problema gigantesco. Pressionada pela NASA, a gerência da TIOCO pediu um tempo para conversar entre eles. Seus próprios engenheiros imploraram para que eles mantivessem a recomendação de não lançar. Foi aí que um dos chefes disse ao engenheiro: "Tire seu chapéu de engenheiro e coloque seu chapéu de gerente." Foi o momento que decidiu tudo, o momento em que a segurança, baseada em dados, foi trocada por uma decisão de negócios. E foi assim que a decisão foi revertida. Os gerentes da TIOCO, sentindo a pressão, cederam e deram o sinal verde para o lançamento. O princípio mais básico da segurança de voo foi virado de ponta cabeça. Em vez de os engenheiros terem que provar que o voo era seguro, eles foram desafiados a provar, com 100% de certeza, que o voo iria falhar. Isso eles não tinham como fazer. Na manhã seguinte, com o gelo cobrindo boa parte da plataforma de lançamento, a contagem regressiva continuou. Os avisos da noite anterior estavam prestes a se tornar uma realidade terrível, segundo a segundo. Então vamos analisar em detalhes a sequência de eventos que se desenrolou nesses 73 segundos da ignição até o momento em que o veículo se desintegrou. A cascata de falhas foi absurdamente rápida. Menos de um segundo depois da decolagem, a fumaça preta já mostrava que o O-ring tinha falhado. Com 58 segundos, uma chama visível aparece e começa a atingir o tanque externo como um maçarico. Aos 73 segundos, essa chama consegue romper o suporte que prende o foguete ao tanque, o foguete gira, bate no tanque principal e, instantaneamente, o veículo inteiro, que estava a quase 2.000 km/h, é simplesmente despedaçado pelas forças aerodinâmicas. Aquela imagem da explosão que todo mundo conhece não foi o fim da história para as 7 pessoas a bordo. A investigação revelou uma verdade ainda mais triste. A cabine da tripulação, que é uma estrutura bem reforçada, se soltou do resto do veículo intacta. A análise dos destroços depois mostrou que alguns pacotes de ar de emergência foram ativados manualmente, o que indica que pelo menos alguns dos astronautas estavam conscientes depois que o ônibus se desintegrou. A cabine continuou subindo por mais de 2 minutos e meio antes de atingir o oceano a uma velocidade devastadora. O desastre, claro, levou a uma investigação gigantesca que não só achou a causa técnica, mas também expôs as falhas de cultura e de gerenciamento que permitiram que aquilo acontecesse, mudando a NASA para sempre. E talvez ninguém tenha resumido a lição da Challenger tão bem quanto o físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel. Numa audiência que passou na TV, ele fez uma demonstração simples, mas genial. Ele pegou um pedacinho do material do O-ring, mergulhou num copo com água e gelo e mostrou ali, ao vivo, para todo mundo ver, como a borracha perdia a elasticidade. E essa frase dele resume tudo. Não dá para ignorar a realidade da física por causa de prazos ou de imagem pública. As mudanças foram realmente profundas. A comissão de investigação culpou o processo de decisão da NASA. Os foguetes foram totalmente redesenhados, a cultura da agência foi reestruturada para garantir que a voz dos engenheiros nunca mais fosse ignorada. E num legado muito poderoso, as famílias da tripulação criaram o Challenger Center for Space Science Education, garantindo que a missão educacional de Christa McAuliffe continue inspirando novas gerações. A história da Challenger é muito mais do que um acidente técnico. É um lembrete que vale até hoje sobre a relação complicada entre a tecnologia, pressão e a falha humana. E nos deixa com uma pergunta essencial para qualquer projeto de alto risco. Quando a ambição de seguir em frente ultrapassa a realidade dos fatos, quem, no final das contas, paga o preço? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.